Tudo bem com vocês? Vocês estão de boa? Hoje eu vou mostrar os desenhos de quais anos, todos os anos, né? E assim, eu evoluí muitos desenhos, acho que eu tenho anos desenhando no papel. Sim, eu tenho um aplicativo digital chamado Ibis Paint, né? Que eu faço alguns desenhos no meu RP e faço alguns desenhos aleatórios. Então, hoje eu vou mostrar os desenhos desde lá pra trás, que eram no início. Então, nessa parte, início que eu fiz foi 10 anos atrás, mas a pasta foi em 2020. Então, eu vou desenhar. Primeiro, eu vou mostrar a pasta dos livros. Vamos lá. Bom, esse aqui nem é meu desenho. Eu sei que é um recorte. Isso aqui é um recorte. Tem uns personagens também, ó. 28 de janeiro de 2025, ó. Esse desenho tem mais de um ano já, ó. Essa menina também, 28 de janeiro também. Esse cara não, esse foi depois, ó. Eu acho que eu me lembro que eu fiz esses caras. Não sei se eu tava ainda na escola antiga. Eu não sei se eu entrei na escola nova. Eu não sei se foi na outra que eu estudava ou foi que eu estudo agora. Que eu fiz esses desenhos. São os recortes dos caras. Não sei se foi na mesma época. Agora é um livrinho do Richard Days, ó. Tá falando que o gibi Richard desde antigamente indiquei para ser Richard Books. Eu sou pequeno e Will. Ó, agora eu vou mostrar esse livro aqui. Vamos ler a leitura. Oi, meu nome é Ricardo. Hoje vou mostrar os meus desenhos, vamos lá. Esse é o segundo, tá? Juro que esse é o segundo. Em 2014, Richard fez um desenho de uma casinha com sol. Outro, meu Richard, de 2014. Fiz um foguete. 2 anos depois, 2016, melhorei uns poucos. Em 2016, fiz outro desenho de selva. Em 2017, eu evolui mais um desenho aos poucos. No meio de 2017, fiz um desenho de um planeta. 4 anos depois, melhorei uns poucos, já fiz melhor. Em 2021, né? Tem isso aqui. Então, na época da pandemia, o Richard fez esse desenho. Primeiro gibi criativo. Oi, meu primeiro livro criativo por Richard. Aqui em 2022, meu quarto como o mundo está criativo. No final de 2022, fiz um livro criativo da Copa. Gente, esse ano também tem... Ó, essa aqui, nesse desenho aí, foi na Copa passada, que era de 2022. Lá... Era no final de 2022. Esse ano não foi na mesma época, não foi no meio do ano, né? Toda a Copa foi no meio do ano, mas... vocês sabem que toda a Copa é no meio do ano, mas... 2022 não, mas todas as Copas foi no meio do ano. Aí esse ano já teve uma Copa lá, acho que era a primeira Copa de 48 seleções, 3 países. Quem ganhou a Copa foi a Espanha, gente, de 2026. Quem ganhou a Copa de 2026 é a Espanha. Então a Copa acabou tem tempo, mas eu já fiz desenho até nessa pasta aqui que tem coisa da Copa de 2026. Porque toda a Copa foi no meio do ano, 2022 não. Aqui, vamos lá. Em 2023 fiz um curso de criatividade. No mês de 2023 fiz um ranking de personagem. Em 2024, início, fiz uma melhor fala dos personagens, ó. Show, seu covarde. Very está burro. Mês de 2024 fiz uns 3 anos de bi criativo, ó. Tá falando que é aniversário, 3 anos de criativo. 2024, acho que 2021 tinha 3 anos de 2024, então... esse ano, 2021, então vai ter 5 anos de gibi criativo. Assim que acaba em agosto de 2024, fiz um total, não entendi. Já no final de 2024, melhorou um monte. Aqui foi janeiro do ano passado. Não foi janeiro desse ano, foi do ano passado. Porque na época era janeiro do ano passado. Porque ali já era final de 2024, ali já era janeiro do ano passado. Então, ali não, então ali naquela época era janeiro do ano passado. E tá falando da evolução, né? Que no ano aconteceu em 2025, então no início de 2025. E do Richard Vibes, ó. Foi dia 28 de janeiro.
Vamos ler esse. Esse livro não foi na mesma época. Esse livro foi em 2024, foi em março. Eu não sei se eu fiz na escola antiga, eu não lembro mais. Na minha escola antiga que eu estudava, eu não lembro mais. Mas esse é o meu personagem que eu inventei. Loiro de boina rosa, né? Eu não inventei, né? É porque tem uma época que eu vi o desenho do Gumball. No último episódio do desenho, né? Que é da 6ª temporada. Tem gente que não conhece esse desenho. Tem gente que não sabe, não gosta. Mas tem gente que gosta do Gumball. Eu sei que no último episódio do desenho tem eles em humanos, né? Tem o Leslie também em pessoa, mas ele é esse loiro aqui. E eu inventei o conto daquele personagem. E de trás estava vendo Wesley Book. Eu não sei, criei esse nome por conta de um personagem do desenho. E também existe uma pessoa nele no desenho. Quando eu tenho medo, não sei. Oxe, eu não sei nada disso. Nunca perdi um ano. Nunca fiz prova, só um ano fiz. Oxe, vem cá. Querido, olha aqui, eu estou com você passando com isso. Calma, nada não. Ah, não. Para de conversar, guarda agora. Assim me briga com o aluno, guarda. Oi. Eu já fui suspenso por celular. Sabe isso aqui? Que eu inventei uma mulher? Então, você não tem ideia que um bicho não é mulher, é um homem. E minha irmã falou que eu tenho que pesquisar. Eu não posso falar, né? Mas ela não sei, gente. Eu sei o nome de todos os bichos lá. Cada nome difícil. Vamos ler esse. Esse nem é da mesma época. Esse aqui é de março de 2025. Tá falando que o Anthony, histórias malucas do Tommy. Então, as histórias malucas do Tommy é no personagem lá, Tommy. Tá falando prova, é tão médio. Anthony Jackson. Esse aqui é um personagem que eu inventei, tá? É um Anthony Jackson. Vamos falar assim, é bem pequeno, né? Vamos falar. Olá, alunos, nós vamos fazer prova todos em silêncio. Vou fazer a prova. Porque é horário de silêncio, porque é prova. Aí tá falando a Revolução Francesa. Gente, ano passado era o 8º ano, gente. Esse ano sou nono. Sou nono. Eu era o 8º ano lá na outra escola que eu estudava. E também no segundo semestre eu entrei na outra escola, que é em bilingue, né? Eu não posso falar o nome da escola pra vocês, eu não posso falar. Mas a escola é bilingue. Então, eu não posso falar o nome da escola, porque senão vocês vão identificar. Então, aqui, porque quando eu tô aprendendo, que eu aprendia no final do ano passado na escola que eu tô estudando, é matéria diferente, porque tem escola que aprende diferente. Por exemplo, na minha escola que eu estudava, que era antes da minha escola antiga, era matéria diferente. Quando eu entrei na outra, era matéria diferente. Quando eu entrei na outra, também. Questão, sim, tá falando Revolução Brasileira, porque eu aprendi na escola antiga, na minha escola antiga, coisa diferente. É muito diferente, sabe? Porque quando eu entrei na outra escola, era diferente. Esse cara tá estudando, aí era meio de 20, óbvio. Todos terminaram. Eu ainda fazendo prova, a aula já acabou. Eu justamente fazendo prova. Anthony, termina a prova agora. E a cara de fim, ó. Atrás não tem nada, ó. Eu só fiz aleatório. Mas eu não sei se eu fiz na escola antiga, na minha escola que eu estudava. Não assim. Mas esse aqui é um desenho. Isso aqui é um desenho, né? Vamos lá. Vamos ler o outro aqui. Esse é o primeiro dia de aula do Richard, ó. Tem esse personagem que eu inventei, é o Marshall. Não sei. O Richard. E os amigos, ó. 28 de janeiro, ó. Na outra época, amizade, ó. Primeiro dia de aula. E atrás tem o Leslie. Esse aqui eu inventei por conta do Leslie do desenho. Esse aqui por conta do D do alfabeto Lore. O D do alfabeto Lore é verde. Esse é o K. Esse aqui, Leafá. A gente sabe Leafá? Se eu não tenho ideia do Leafá, eu criei um Leafá por conta do Angry Birds, do Red do Angry Birds. Quando eu era criança, eu gostava do Angry Birds. Em 2019, lá quando era terceiro ano, né? Porque eu perdi um ano em 2021. Eu tava no terceiro ano em 2019. 2020 eu tava no quarto. 2021 eu tava no quarto de novo. Então eu perdi o quarto. Você não tem ideia, eu perdi o quarto. Porque eu iria estar no primeiro do médio, né? Então eu perdi o quarto. E eu era terceiro na época que eu tinha essa mochila.
Leafal. Por conta do Angry Birds, por conta que eu falava muito dos personagens do Angry Birds, né? Leafal. Esse aqui é o Grey do Sprunk. Gente, você não tem ideia que minha irmã nessa época gostava do Sprunk, tá? Vamos ler a leitura. Aí é 3 de fevereiro, mas eu me lembro que não era 3 de fevereiro o primeiro dia. Eu me lembro que era 4. Por quê? Eu tô lembrando disso. Eu me lembro que no primeiro dia de aula, não era no ano passado, não era dia 3, era dia 4. Segunda-feira, já tô pronto pra escola. Fui hoje o primeiro dia de aula, mas não foi na terça. Aproveite, amigos novos. Tchau. Você é da outra sala e não tô na outra. Oi, Richard. Oi, Marshall. Oi, sou nova da escola. Sou ridícula, a escola é chata. Oi, alunos. Aula de português. Amizade nova. A melhor que existe na escola. Segundo horário. Agora, geografia. Ops, eu não sei nem como explicar. Aí eu recreio. Gente, isso aqui é um bicho lá. Esse aqui, tá. Falei, Richard. O Bubbles, ó, esse aqui é o Bubbles do Angry Birds. Esse aqui é o Bubbles. Eu inventei, eu lembro do Bubbles do Angry Birds. História. Receber livro. Ó, Marshall, Red, o Fuleco. Gente, sabe o Fuleco? Gente, você não tem ideia que Fuleco é o nome de um mascote da Copa, né? Fuleco. Então, não sei, né? Se eu posso inventar. Banana. Richard, thanks. Aí o quinto horário, gente. O Red falando. Que Red? Um livro novo. Assim, Richard. Isso aqui deve ser um Marshall, não sei. Não sei. É normal. Depois que acabam os horários do primeiro dia de aula do ano. Ciências, de novo. Gente, eu não tenho mais ciências esse ano. Esse ano separou tudo. Esse ano é física, biologia e química. São essas 3 matérias. São essas 3 matérias que é difícil, né? Então, eu tenho física, biologia e química. Não tenho mais ciências esse ano. Vocês sabem que alguns de vocês ainda têm, né? Vocês são mais novos, mas eu não tenho mais ciências. Porque aquele ano era o último ano que eu tinha ciência. Esse ano não tenho mais ciências. Então, as 3 matérias que eu separei eram física, química e biologia. Porque eu tô no 9º. Aí é hora de ir embora. Gostou da sua sala? Não. Aí voltou pra casa. Isso que o primeiro dia de aula foi bom, fiz amizades, foi o primeiro dia de aula do ano. O fim, ó. Vamos ler outro. Esse aqui não é da mesma época. É 29 de agosto de 25. 2026, ó. Perto do final do ano. Gente, setembro não é final do ano, tá? Nem outubro, não é final do ano. Final do ano é novembro e dezembro. Tem janeiro, fevereiro, março e abril. Início do ano, maio, junho, julho, agosto, meio do ano. Setembro e outubro é quase final do ano. E novembro e dezembro, final do ano. Então, aí é perto, final do ano, que era setembro ou outubro. Vamos ler a leitura. Oi, vamos falar do ano. O tempo passa rápido, depois já é o final do ano. Natal é em dezembro. Monta a árvore e comemorar de aniversário de... Não sei, gente. O Natal é aniversário do amigo secreto. No ano passado tinha o meu Natal e o meu amigo secreto. Gente, outubro não é final do ano, tá? Outubro é quase final do ano. Então, setembro e outubro é quase final do ano. Aí, novembro, aí tem que botar novembro, aí tem que botar dezembro. Porque outubro é quase final do ano. O ano novo é comemoração do novo ano. Árvore de Natal, monta. Ano novo 2026. É esse ano, tá? Era ano passado que eu fiz, mas é esse ano. O ano novo, 31 de dezembro. 1º de janeiro é o Réveillon. 1º de janeiro. O ano começa. Vão de branco. Eles comemoram na praia, mas é uma muvuca. No fim do ano. No ano novo, às meia-noite. Feliz ano novo. Aí vem 1º de janeiro. Gostaram do fim de ano? Amanhã já é setembro. Setembro é quase final do ano. Outubro também é quase final do ano. Porque são 2 meses que são final do ano. E 2 meses é quase. Gostaram no fim do ano as decorações ao show? E atrás é a logo do Charles Books. É um personagem gordinho que eu tenho uma foto... Gente, na minha galeria eu tenho uma foto desse Ricardo aqui.
Mas ele não tem a cor de botão, igual os outros lá, aqueles mascotes lá que tem olho de botão. Ele tem, e os de Drama Total também, o DJ Rodney tem olho de botão. Ele tem olhos azuis. Porque ele tem uns olhos azuis bem claros, né? É porque quando era mais nova eu vi aquele vídeo. Esse aqui, gente, isso aqui eu não posso dizer. É da escola que eu estudava. Essa carta não é... Gente, eu tenho que pular essa carta. Gente, é da escola que eu estudava. Vamos ler os grandões agora. Agora eu vou ler os grandões. Esse aqui é do meio do ano passado. É de software. É porque nessa época eu mexia muito em uma rede social. Da comédia, ó. Esse cara aí, não fui eu que fiz, mas eu pintei. Aqui uma história grande, ó. Que susto, hehe. É uma criança? Criança. Aí tava ligando aqui. Alô? Vamos ir pra sua casa? Bro, que foi? Uma criança ligando. Filha, bom dia. Mãe, tô com sono. 3 da manhã se acorda, Mary. Bom dia. Bom dia. Para pagar R$ 20. Das plantas? A menina linda. No Sudeste, a gente tem que reformar o consumo. Minha neném. Nana, neném. O leite do bebê está aqui, Sasha. Então, obrigada. Gente, isso é igual meus desenhos de... alguns desenhos têm essa aparência também, eu não sei. Meus. 2x4, 2xy, 3y, 2x, 5x4. Professor, Mike, espera. Quero falar. Vocês são chatos, coisa ruim, não é verdade. Bom dia. O que faça na faculdade, pai? Mãe, tem um pássaro. Pássaro na minha casa. Faculdade, medicina, faculdade vai valer mais. Eu tenho que fazer faculdade de medicina. Além de fazer faculdade, para concluir 2.000 em parcela. Parcela 200 mil. Não, é. A minha mãe é advogada no meu pai é engenheiro. Intervalo. A minha mãe é dona de casa e meu pai é gerente regional. Vai, Lisa. Peguei sério, valeu, certo. Você tá fazendo, é brincadeira. É brincadeira, eu sou perturbaço, eu tava brincando. A medicina no médico científico. Mãe, tchau. Vou pra escola. Boa tarde, prof. Eu gosto dela. Garota da faculdade. Oi. Eu lembro no ensino médio. Eu no ensino médio conheci. Você é bonita. Vamos ler aqui. Aí. Léo. A minha mãe falou assim. Ela é atleta de Olimpíadas. Gente, Olimpíadas é um evento. Só que as Olimpíadas acontecem em 4 anos também. Igual a Copa. A Copa é em 4 anos. Só que as Olimpíadas é no ano bissexto. Toda a Olimpíadas é no ano bissexto. Então tem o dia 29 de fevereiro, que é no ano bissexto. E tem depois, na metade do ano bissexto, as Olimpíadas. Então, Copa do Mundo não é assim. Então, Copa do Mundo é anos normais. Que é em 4 anos, mas é anos normais. A Olimpíadas não, é ano bissexto. Sim, treina. Thomas, vai. Mãe, peraí. Eu tô concentrando. Sorvete é bom, picolé é ruim. Eu odeio picolé. Picolé é ruim. Papai vai comprar sorvete? Que? Olha, pai, avião. É isso mesmo, decolando. A série lança. Vou dormir 8 horas. Bom sono. Esse dia foi intenso. Fim. E a capa de trás, feito com amor. Vamos lá. Esse aqui não é tirinha, é porque eu fiz ontem. Ó, tá falando que é o começo de 28 de julho é ontem. Eu comecei ontem. Tá falando, isso não é um livro de gibi igual o Tommy, Histórias do Malucas do Tommy, essas coisas. É um livro que eu criei ontem, por exemplo. Ontem. Acho que nem foi nenhum ano, né? Foi ontem mesmo. Eu fiz ontem. Isso aqui que eu inventei. A menina chamada Rebeca, que eu inventei ontem. Não tá abrindo, é porque eu botei grampeador. A Rebeca entrou na escola nova, vendo? Porque esses aqui não são da escola nova. Esses aqui são da escola que ela estudava. E aqui são da escola que ela estuda. Por exemplo.
A Rebeca era muito tímida na escola, né? Tá. A Rebeca, ela era muito tímida quando ela entrava na escola. Ela gostava de um menino, esse menino é Caio. Só que esse Caio, não sei se é ruim com ela, entendeu? Porque ele tem um grupo de amigos. E na segunda página, tá mostrando a cara dele, o rosto dele. Tá falando que ele é maluco, que conversa com eles. Esse menino aqui, não é esse. Não é o segundo, é o primeiro que é o Caio. O primeiro menino é o Caio. O segundo não é o Caio, porque identifica quem é, né? O primeiro que é o Caio, o segundo não. Então, esse aqui é um dos amigos dele. Tá falando assim. Tá falando assim que esse aqui é o Caio, certo? Ele é na moral, né? Então não é esse segundo amigo, é o primeiro que é o Caio. E na última página, é essa página aqui, a terceira de 4 páginas. Tem 4 páginas esse livro. Ela tá falando com o menino, né? Gente, mudou a outra página, peraí. E nessa página ela tá conhecendo o menino, né? Esse menino não foi ela que tava conhecendo, esse menino que tava conhecendo, que ela entrou agora. O nome dele é Matias. Ele quer passar o número dele. Tá conversando. E nessa última página. Tá falando das meninas que foram falsas, né? Ela pensou que essas meninas fossem ruins. E esse aqui que fez amizade. Então essas são 4 páginas. E não é um livro igual Histórias Malucas do Tommy. É um outro livro que eu inventei, que foi ontem. Não foi nem ano passado, sempre os outros. Não foi nem no começo do ano, igual os outros. Não foi nem 2024, como os outros. Gente, assim, não foi de ontem, não foi recente. Foi lá para meses atrás. Tá falando que é 1º de abril, então era início do ano ainda. Então não era de ontem, não era de ontem. E também esse não era de ontem que eu fiz no livro normal. Não era nem. Era muito tempo já, que era de abril. Era dia da mentira, então. Era abril. Hoje tá falando que hoje era dia da mentira. Então era 1º de abril naquele dia. Que o dia mais sombrio da vida, não está. É, dia da mentira aqui, porque era 1º de abril. E eu fiz um desenho de um bicho, de um cara, com um narizão. Com um narizão gigante. Porque parecendo com o Pinóquio, mas é de Hora da Mentira. Tá falando gatinho saxofone. Ai, não, velho, isso eu quero sair, mentira. Que hoje é um dia da mentira, quebrou o braço. Não quebrei, mentira, mentira. Mentira, tô de vestido, mentira. Mentira, tô não, mentiroso, mentira. Fui atacado, mentira. Não fui atacado, não, mentira. Mentira, né? Estou com dor de cabeça, mentira. Tem um Rex, mentira, não tem um Dino. É mentira, é mentira, caraca. O clima tá frio, mentira. Não tá, o clima tá normal, mentira. Torturei o braço, mentira. Meu nome é Theo, mentira, meu nome é Tommy. Aqui é do dia do autismo. Você sabe que no dia 2 de abril, que é no dia seguinte do dia da mentira, é o dia do autismo? Tá falando que no dia seguinte, 2 de abril, dia da conscientização do autismo. Tá, aqui eu fiz uns meninos autistas, né? Esse Larry aqui tem autismo. Que eu inventei, é um personagem, né? Personagem. Ele tem um autismo, nível 2 de suporte. Ele tem autismo do nível 2. Então, ele tem um autismo. E tem uma menina também que ela tem sensibilidade ao som. Que ela tem autismo mais leve. Gente, eu sou autista. Eu não falei isso pra vocês, né? Eu sou autista no nível 1 de suporte e eu tô também TDAH. Vocês sabem que eu fui diagnosticada com TDAH quando eu já era adolescente, né? Autismo é quando eu era muito pequena, porque eu não falava. E aí era o dia do autismo. Tava falando assim, hoje é dia de conscientização do autismo. O autismo é especial. O autismo é preferencial. As crises do autismo é grave. A pessoa autista sempre tem ajuda. Os autistas estão em fila preferencial. Os autistas, alguns são inteligentes. Por isso que hoje é o dia do autismo,
que hoje é o dia do autismo. Tem 3 níveis de suporte do TEA, que é o espectro autista. Tem autistas que têm dificuldade 1, 2 e 3 de suporte. Um adulto que tem autismo sempre tem uma ajuda, por isso que é especial. O autista pode entrar na fila preferencial. Na escola tinha um autista. Oi, meu nome é Tommy. Ele tem autismo e não sabe interagir. Essa aqui é auxiliar, tá, do menino. Rick, qual é o nome dele? Ele tem autismo do grau 3 de suporte. Quando fica em crise, ele não está se sentindo bem, eu acalmo ele. Ele desenha aqueles personagens que são bonitinhos. Ele gosta? Sim, oi. Ele brinca e corre. Ele tem autismo. O que encosta com as crises dele. Tem um dia que ele ficou em crise e bateu na menina. Então é uma menina que eu inventei, né? Os meninos não ligam e falam muito mal. As meninas que não sabem que ele tem autismo. Eles são idiotas. Ele é preferencial e tem autismo. Ele está se divertindo tanto. Roy, Ricky, Tommy. Fiquei bom de conhecer, eu entendo. Tchau. Isso que eu conheci uma pessoa autista na escola. Tchau, Tommy. Esse aqui é outro personagem. Esse aqui é outro personagem. Não é o Tommy, porque o Tommy é esse. Esse é outro personagem. O nome dele é Vitor. É Vitor Assomi. Porque eu inventei ele na mesma época que eu criei o Tommy, né? Que foi na capa do outro livro. Esse é o Tommy e esse é o Vitor. Parece que são protagonistas. Oi, Cauê, tu sabe o que você vai fazer no final de semana? Ficar em casa. Eu queria comer alguma coisa. Iria falar do cardápio. Qual tu pizza vai pedir uma salada? Que delícia. Ele se arrependeu. Tem um QR Code, sério. Bum! Na verdade, hoje eu vou pro shopping. Sobremesa, óbvio, cara. Estou cheio. Cauê pediu fast food e vai pedir sobremesa. No dia seguinte, tá falando... Isso é em inglês, tá? Everything Hate Source Channel. Music. Será que tem alguma coisa atrás? Tá naquele arbusto. Você quer dar um susto. Gente, isso aqui é um rostinho do personagem. É porque eu não tinha terminado. Porque tem historinhas que tá por aqui, né? Exemplo do Turma do Bios, que eu fiz o primeiro de Alto Samuel. Que eu inventei um desenho do Turma do Bios meu por conta dos Backyardigans dos bichos do Dragon Ball, né? Que é o Bios com um personagem que eu nem sei o nome com o resto. E tem um personagem também do Dragon Ball que é o Bios também. Então... e por conta da turma e segundo, também para a turma dos Backyardigans, né? Por exemplo, Pablo, o Talione, o Nico, a Tasha e o Walsh, que são os Backyardigans. Eu inventei também isso por conta, segundo que eu também criei em turma do bicho com dos Backyardigans, né? Que são iguais. E aqui eu não tinha terminado aqui do personagem. Esse outro livro no primeiro dia que eu criei... Os primeiros dias que eu criei os livros, por exemplo, dia seguinte das histórias malucas do Tommy. Tá falando que é o Heitor e seus amigos. Esse é o Heitor. Eu que inventei esse personagem também. O livro é tão... qual de jogo, né? Tão diferente porque não sabia criar. Não sabia criar. E eram as primeiras vezes que eu tinha criado nesses livros. Por que vocês estão assim, Mirella? Não sei como fazer. Burro, imbecil. Eu estou relaxando. O quê? Eu sou um Ney. Ops. Eu estou ouvindo o Aliabá. Odeio futebol. Bom. Não tinha feito nada. Aquele put ali. Oxe, meu Deus. PPP. Falei que não é. Tem que virar porque porque é os primeiros livros que eu tinha criado. 8 da noite. Que aí vai que você viveu. Socorro, mãe. Estou em 1986, coisa estranha. Show, show. Hoje este ano é incrível. Aí é o Símio Restaurante. Esse aí é antes, esse é depois. Olá, sou o Futebol da Rainha. Estou no passado. Bem-vindo, 1986. Estou no passado. Estou no passado. Acordei e fui pro passado.
Ashley tá me ligando, o telefone está tocando. Alô? Oi, Heitor. Agora tá na balada. Ok, você foi um preguiça. Isso aqui eu não posso falar, tá? Não tem nenhum ruim aqui. Algum bandido, corra. Por quê? Você está perigoso, a gente você não conhece. Não, é nada. Vai, eu não vou falar isso. Um beijo, tchau. Tchau. Vamos ler outra página agora. Como odeio a Ashley. Eu tenho 14 anos de idade, eu não tenho idade se eu pra balada, café e ela mais velha amanhã do que eu. 10 horas. Oi, Agatha, o dia amanheceu muito lindo hoje de céu azul. Oi. A Ashley estava me ligando de madrugada, 2 da manhã, mulher feia. Ela foi uma adulta que foi a minha best quando ela era menor. Ela era minha amiga quando eu tinha 5 anos, não vi mais a volta às aulas. Primeiro dia de aula. Oi, meu nome é Matheus. E umas férias muito bom demais. Aquele menino do ano passado. Gente, isso aqui é o final. E era Daniel Declan, então é um palhaço bem esquisito, né? Não posso nem dizer. Esse é o outro tema, que foi dias depois. Minhas imaginações. As imaginações de alguma pessoa, não sei. É primeiro dia de aula também, ó. Hoje é o meu dia longo de escola. Eu até esqueci meu primeiro dia de aula. Hoje não sabia que hoje é o primeiro dia de aula. Alguns segundos depois ainda vou botar o uniforme da escola. Assim eu coloquei o uniforme da escola o meu. Hoje é um dia bem longo, porque é o primeiro dia de aula. Na escola, de tudo de bom, meu parceiro. O primeiro dia de aula, o primeiro horário. Oi, meu nome é uma professora de matemática. Tem 9 anos, eu sou nada aqui. Esse cara falou, Will. Aqui. O meu nome é Didi. Oi, meu nome é Julia e eu sou. Meu nome foi, você tá... Foi um horário. Oi, alunos, vamos fazer para amizade. Chinês, vou falar pro professor para fugir da escola. Luke, senta agora. Mas eu sou os cara que é bigode. No intervalo. Oi, qual é o seu nome? Eu sou novo. Prazer, com você. Meu nome é Anthony. É outro banana, porque esse é um banana e esse é um outro banana. Prazer, meu nome é amigo por durante junto do outro amigo. Pode ficar com a gente, tá, Anthony? Claro, a gente não sabia. Todo mundo faz amizade nova se a amizade dura pra sempre. Gente, tem amizade que não é assim. Tem amizade que é entre um grupo de amigos, por exemplo. Tem um grupo grande, e por isso que tem gente que tem um grupo grande de amigos. Esse aqui tava cantando funk e também falam palavrão, por isso que eu botei um risco assim, porque tava falando palavrão. Acabou o recreio. Oi, meu nome é José. Pode dizer, estão professores de sabão demais, sou. Tá aqui, professor, eu tô caindo. Help, please, amigo. Pô, de nada, amigo. Obrigado, linda. Eu sou professor de português. Pegar os livros. Esse é o Tony, esse é o Larry, essa é a Agatha, esse é o Larry. Mas tem 2 Leros aqui. O meu nome tá aqui. Quinto horário, eu sou professor de ciências. Professora como uma gata. Isso que é nessa matéria. Eu sou professor de redação, então a redação é muito fácil desse dia longo de escola. Então, alunos vão usar. E aqui, não, esse resto de página eu não fiz ainda. E esse é o final, não é nada, só um desenho aleatório. Esse aqui foi 2 meses depois. É Joe e as piadas mais confiáveis. Também das histórias malucas do Tommy. Esse é o outro personagem, mas não participa das histórias malucas do Tommy. Mas é o outro protagonista. E o livro é tão colorido. Falando, Joey, vem cá, tô te chamando. Não sabia que eu tô indo, Clayton. Festa do Tobias hoje não sabia. A festa de hoje não sabia. A festa de hoje de 2 horas, que era hoje. 12h40, eba. 2 horas da tarde, não sei, Mary. É muito divertido, massa. Vou destruir tudo. Essa festa é incrível. Irmão, posso? Eba, yeah. Claro, Joey, você quer casar comigo?
50 minutos depois é porque todo mundo ficou cansado, gente. Todo mundo ficou dormindo cansado porque eles aproveitaram muito a festa. Todo mundo... A festa foi incrível, né, Mary? Festa de Joey. Todo mundo está cansado, óbvio, já divertia muito. Eu inventei essa cena por conta do Gumball, da primeira temporada do Gumball. Se vocês não gostam do Gumball, tudo bem, mas quem gosta, vocês sabem que isso é do Gumball, né? Aí é uma excursão escolar, né? Estou perdido na excursão escolar. Eu sou a Regina. Vamos, alunos. Primeiro é as árvores de gimnospermas, ok. As gimnospermas são as plantas bem altas da nossa maneira. Olha o tucano, vou lá. Tô pensando que vai. Joey! Tô pensando que vai. Tucano. Ufa. Esse é um trecho imenso, viu, oitavo ano? Esse é um bioma. Eu era oitavo ano nessa época. Joey se perdeu, prof, cadê? Ele se perdeu. Joey, cadê você? Um japonês. Gente, esse menino tá fazendo coisa feia, tá? Véi, você é diferente. É os indígenas, esse aqui. Os povos nativos. O Joey se perdeu um lugar indígena. Esse é um museu, o Museu das Plantas. Isso é a tribo desse parque, é bom. 2 horas depois. Gente, ele quase se perdeu no ônibus, gente. Porque ele tinha perdido no ônibus, que ele foi pra uma tribo, gente, sem fazer nada. Gente, o Joey, tchau. O Joey voltou. Gente, o Joey perdeu para um lugar indígena, seu porre. É brincadeira. Justamente eu sou burro, nada não, lerdeza. Joey, gente, não entendi. Esse foi o meu conteúdo de discussão, mas o problema perdido no passeio escolar foi isso. Esse é outro. Isso aí é do Tommy. Não é, esse é do Tommy. Histórias malucas. Oi, pessoal, sou o Tommy, tenho 13 anos. Há muitos meses eu descobri. Então, Bento, você vai pra casa pra festa do Gustavo. Tommy, eu tô com... Olha, eu sei, tô. A Pietra. Tommy, abra a porta, tô... Entendi, ok. Chama o Bento pra ir pra minha casa, coisa de militar. Ele roupa, espera, vou botar a roupa. Com os amigos militares, eu já vou. Pietra, vamos marchar. Escola militar de Símio. 4 horas depois, a política da violência, vamos combater. Vamos combater, vamos combater. Vamos ler outra página aqui. Vamos marchar. Tem medo de uma abelha aqui. Ana, vai marchar ou não? Tem uma abelha, tá certo. Vamos fazer justiça. Vamos fazer justiça. Vamos marchar. A postura aqui, Jacob, a postura aqui, todos na postura, sentiu, Bento. Vamos vencer a política, vencer. Cheguei em casa. No final, um bebê. Eu fiz um bebê aleatório, de 6 meses, aleatório. Esse é o meu primeiro livro que eu criei. Esse aqui é Histórias Malucas do Tom, é original. Esse foi dia 16 de janeiro de 2025. Então, esse aqui, você não tem ideia, foi o primeiro livro que eu criei da história. Porque o resto é tudo livro pequeno. Esse é o meu primeiro livro grande que eu criei. E era assim também. Meus amigos 2013, velhos tempos que não voltam mais, estou com saudade. Irmão, o que foi? Estou com saudade de você. Mas vai ter uns antigos atrás, tempo que não volta mais, não repita. Tempos velhos que não voltam mais. Aí a escola. O bebê foi nascido. Esse não tá falando. Eu acho que eu colei aqui e não dá pra falar fala. Está assistindo o bebê, menino prof. Cauli, guarda o celular, senão você vai tomar ocorrência. Gente, na outra escola que eu estudava também era ocorrência. E na escola que eu estudo também é ocorrência. Mano, que é isso? O Cauli mijou na sala, feio, viu? Ocorrência, Cauli mijou na sala porque isso faz no banheiro. Vamos ler outra página. Que diretora foi na Iuna e este menino fez errado. Ele mijou na sala e na aula no banheiro. O banheiro é o lugar de você fazer, então não é lugar pra fazer, perdão. Foi porque eu senti insuficiente para Iuna. Ano passado, é o assunto do hino da segunda etapa. A cara da professora, gente. Esse é o Vitor Assomo. Então, vendo que na outra história ele também tava e o Tommy também tava. Então, esses são os protagonistas do livro. Histórias Malucas do Tommy. Vitor também na mesma coisa.
Vamos ler a leitura. 1970, vamos lançar Roberto. Você é muito genial, haha, Carlos, sim. 55 anos depois, Vitor, oi. Seu tio, eu também saudade de você que eu tenho. Em 1970, eu tinha 11 anos. E não existia igual hoje. Antigamente era outra coisa. Porque hoje em dia é que óbvio que antes era outra coisa. Vamos ver aqui outro livro aqui. O que aconteceu? Eu tinha dançado com o Carlos Maiseri em 2023, janeiro de 2025. Mamãe, olha o Astro Tube. Eu quero o boneco dele. Esse é o Astro Tube, gente. Eu inventei ele por ser um YouTube. O nome dele é Astro Tube. Então esse Astro Tube é um cara que eu inventei no YouTube. Então o nome dele é Astro Tube. Filho, não dá agora. Estamos muito apertados hoje. Mamãe, eu quero esta aqui. Vamos ler outra página agora. Acabou, gente. Porque... Quero esta aqui. Gente, o livro acabou. Esse aqui acabou. E atrás tem a mesma história do outro livro, do Bento. Esse aqui é outro livro. Que era um dia, né? Era do ano passado também, é de mim. Só que esse só é pouca história. Porque eu não tinha terminado também. A maioria eu não tinha terminado. Esse também que eu falei antes, do Pablo, esse é o Pablo Anjinho Bills, do Turma do Bills, ó. Não tinha terminado também, só tava parei na primeira página ainda, eu não tinha terminado. É o Pablo Anjinho, esse aqui é o Pablo Anjinho e esse é o Bills. Eu inventei isso por conta dos Berkeyardigans. E também pelo que eu inventei, né? Vamos ler esse aqui. Não é do mesmo ano que eu criei em 2025, é 2024, então foi um ano antes, né? E também desse cara. Tá falando que ele tava na chuva, ele tava em um lugar. Isso aqui é um livro... Não é um livro de história, não é tirinha. É um livro tipo atividade de educação infantil e de Fundamental 1, que tem essas coisas. Não é Fundamental 1, porque Fundamental 1 aprende matemática fácil, matéria fácil. Infantil, né, que tem essas coisas de letra, de ligar, de colorir, de número, essas coisas aqui. Quantos tem, e é tipo uma tarefa, né, de infantil, por exemplo. Esse livro não é meu, mas tá nas minhas coisas. Esse livro não é meu, nem é meu, né, porque os desenhos... Vendo que essa textura não é os meus desenhos, e os meus desenhos não são desse jeito, então vamos ler aqui. Um R, você esqueceu que era pedir a roupa normal, era mamãe, não era. Não acredito em mim. Mom, cuidado. Não me ouviram aqueles corvates? Peraí, baby. Cuidado, gente. Minha vingança, odeio ele. E naquele abustos. Cuidado. Cuidado. Você, cura contigo. Ele tá ridículo, calma. Tinha um gato que pulga, sou eu, machuca. Não quero saber do Pepe. É um idiota, né? Então eu saio. Prontinho em folha. De mim, escuta. Isso, aí é festa junina. Hoje vai ser a festa de São João na cidade. Vai ter várias coisas. A festa está maravilhosa. Verdade. Verdade. Você não sabe? Por que vai querer? Pepe não está pensando nas coisas, né? Muito sem graça. Dança do 5º ano. Gente, pais irresponsáveis. Vai começar. Dança, meu filho, vai. 5º ano. Eles eram 5º ano, né? Tá escrito 5º ano. 5º ano é Fundamental 1, anos iniciais. Eu estou muito triste. Eu sou influencer flopado. Coitado do meu seguidor. Uma matéria quando números inteiros. Tá vendo flopados? Sim. No Japão é assim, Coreia e China. 500 histórias. Olá, vem cá, pessoal. Esse daqui é o meu irmão. Ele não sabe falar porque é um bebê. Esses são meus pais.
Esses são meus novos meus amigos. Essa aí é a minha coisa. Casa, né? Casa. Essa aqui é a minha escola. Foi isso, tchau. Aqui eu não sei. Esse aí de mim eu também odeio ele. Ele é um meio muito chato, um odeio. Ah! Ah! Socorro, me ajuda de mim. Esse aqui tá dobrado, ó. Tem que tirar. De volta à história. Ah, perdi. De novo. Está muito na mesa. Ei! Está pronto na mesa. Ele é tão bonitinho. Ele também. Os garotos estão me olhando. De mim também. Eu também, amiga, apaixonei. Eles são tão lindos. Esse é o final. Acabou. Esse aqui é o último livro. Mas não é terminal também. Nem é meu desenho. Mas eu não tinha terminal também. Essa parte aqui dos livros já foi. Agora vamos ver as pastas normais, dos desenhos normais. Esse aqui é a minha primeira pasta. Esse aqui é dos desenhos meus antigos, quando eu era pequena, até os de 2024. Esse aqui é das pastas de 2020, dos desenhos antigos, até os de 2024, porque tão pesada essa pasta, porque tem um monte de desenho. Vamos começar. Esse aqui é meu primeiro desenho de todos dessa pasta. Olha, tão assim, tão rabiscado, né? Porque eu não sabia desenhar nessa época. E isso aqui, eu fiz os carros, aqui, esses cores, quando o Angry Birds. Gente, eu inventei essas coisas por conta do Angry Birds. Tinha um jogo do Angry Birds que era assim, que hoje foi removido do aplicativo App Store, né? Também do Samsung, que é Play Store. Que era um Angry Birds, um jogo do Angry Birds. Que eu inventei essa, que é a Estela, esse é o Red, eu sou os azuis, essa é a Matilda e esse é o Rei Porco do Angry Birds. E é criança, é Kids Go, e é por conta daquele jogo do Angry Birds. Vamos ler. Esse aqui é eu, mas, gente, eu não sou loira, tá? Eu tenho cabelo castanho. É porque eu não sabia. Esse aqui é a casa, esse aqui é eu, esse aqui eu não sei, é um sol, casinha, 2020, ó, a data tava ali, 2020. Essa também, essa aqui é uma mulher, né, com uma roupa bem, uma loja, né. A data foi setembro de 2020, então é de setembro de 2020. Esse é os Minions, ó. Esse aqui é os dois Minions, então esse aqui são os Minions. Não é um desenho normal, é Minions. A data é 6 de setembro de 2020 também, 2020 também, de setembro de 2020. Isso aqui são as crianças, ó, esse menino com a blusa do Brasil, parece que é uma blusa do Brasil, né, da seleção brasileira. Essa menina, duas meninas, uma menina bem pequena, né, um salão de festa, um clube do condomínio mesmo. 2020 também, a data é 2020. Menino com a blusa da seleção brasileira. Esse aqui eu conheço, gente, isso aqui tem uma época que eu fiz um desenho no Ibis Paint. Sabe o Ibis Paint? É um aplicativo de desenho, vocês não sabem, né? Tem gente que sabe. Ibis Paint é um aplicativo de desenho. Eu fiz uma época essas 3 mulheres e esse cara no Ibis Paint, gente. É uma escola que eu inventei no Ibis Paint. Então, também esse desenho de 2020. E essas aqui são as mulheres do ensino médio, tipo ensino médio, né? Mas dos meus desenhos mesmo. Que... eu fiz um desenho assim no meu Ibis Paint, meu Deus do céu, um desenho meu do Ibis Paint, né? E o desenho também, um desenho não foi 2020, né? Porque eu não fazia Ibis Paint nessa época, foi 2025, 5 anos depois. E esse desenho era de 2020. Vamos lá. Esse é um pássaro, 2020 também. Esse aqui já 2021, ó, 2021. Que é uns negócios, uns flores. 2021 esse. Esse aqui também é de 2021. É uma menina tocando violão e um menino. Esse aqui não é 2021. Maio de 2022. Isso aqui, essas crianças aqui, essa mulher, essas pessoas aí, eu inventei com do Toy Story. Gente, tem um filme do Toy Story, né? Tem um primeiro, um segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Esse aqui com o terceiro filme, que é os brinquedos que estavam perdidos, estavam na creche, depois foram pro lixo, depois era do Andy e deram pra Bonnie, né, que é a outra criança. E também
creche no meio do filme. E isso aqui, essas pessoas, essas crianças, essa professora, por conta da creche Sunnyside, que eu conheço como é. Esse aqui também é 2022. Gente, naquele ano, fazia poucos desenhos. Eu não fazia muitos desenhos, fazia poucos. Esse aqui já é 2023, ó. Março de 2023. Então era início também. Nessa época também fazia pouco desenho mesmo. Esse também é de 2023. É um cara lá, parece esse cara lá, e um cara falando que ele gosta dela ou dele, não sei, um menino fala que gosta de alguém. Essa menina loira aqui. E a data é 2023, 29 de março. Naquele ano, 2023, também desenhava pouco. Porque depois já é 2024. É tudo. Gente, essa maioria tudo é de 2024 aqui. A maioria é do ano seguinte. Então esse aqui também é de 2023. Então era 22 de março de 2023. É um dia que eu postei um vídeo, né, no canal BCTN. É um dia que eu postei um vídeo Educação Física na Piscina, ó. 22 de março de 2023. Que é uma menina de cabelo longo, ela tá preocupada. Esse menino aqui, dei tudo aqui, coloco ele. Esse outro aqui, a menina e a outra lá. Tem desenho meu também no Ibis Paint, porque nessa época eu já fazia Ibis Paint, né? Que era ela. Lá numa sala muito antigo. Não sei se... Acho que não, né? E tudo... Gente, você não tem ideia que a grande maioria desses desenhos... Você tá tendo ideia, tudo é do ano seguinte, tudo é do ano seguinte. Aqui, tudo é de 2024. Esse aqui é 2024, esse aqui é 2024. Esse aqui também é 2024. Esse aqui também, tudo é de 2024. Então, esse é o primeiro de 2024. Os Anjos, que 2024. E você? Esse é 2024. Os Meninos, 2024. Esse cara, eu ia fazer um desenho normal. 2024. O Rino do Brasil, 2024. Isso aqui é a minha escolinha, eu inventei uma escolinha, tá? 2024, é o Lucas, o Levi, essas coisas. 2024. 2024, as meninas no parque. 2024, ó. Fevereiro de 2024. Aqui, ó, vamos ler os nomes das pessoas. Guilherme Fernandes, Ricardo Abreu, Rafael Souza, Laura, Camila, Anaís, Luiz Miguel, Caia Guiar. São o povo lá, 2024 também, ó. Aqui é uma tirinha, ó. De um dos meninos lá jogando, ó. 2024. Vamos ler esse dele. Sabia que o Marcos falou palavrão para uma menina? Tiago, sei. Ele falou palavrão, kkkk, eu defendo dele. Esse desenho atrás do desenho dos meninos da minha escolinha, titio avô, tá? Porque nessa época eu não sabia desenhar a cabeça do titio avô. Porque a cabeça do titio avô não é assim. É porque a cabeça do titio avô é assim, bem estranha, né? A cabeça do titio avô. Aí eu fiz um titio avô mais fofinho, né? Nem assisti titio avô, mas eu fazia um titio avô mais fofinho, mais bonito que do desenho original. Porque eu sei que a maioria das pessoas não gostam, né? Mas eu sei que esse cara tem uma cabeça estranha e eu fiz ele mais fofo nessa. E também é de 2024. São João, 2024 também, vendo? Festa Junina também é de 2024. Esse desenho é da minha escolinha, do povo da minha escolinha, do mesmo ano também. Então, esse desenho é do mesmo ano, que é 2024. Esse menino pequeno, ó, 2024, ó, mesmo ano. A minha escolinha, o povo da minha escolinha, mesmo ano também. Porque a maioria dali é 2024. A mulher, ó, 21 de março de 2024, mesmo ano. Aqui vão falar Davi Abreu, Gabriel Abreu, Kevin Lira, Caio Teixeira, Natália, Clarice, Guto, que eu chamava ele de Guto, mas Gustavo Campos, Cauã. Aqui é a atividade em grupo. Eu sei que na minha escola tem essas coisas, né? Atividade em grupo. Em 2024 também. A minha escolinha de novo. Agora, o Eduardo Pinheiro, Vicente, Carolina, Beatriz, Mariana. Gente, essas três aí, eu criei elas junto com um vídeo lá. Tinha 3 anos já. Um vídeo tem muito tempo já. 3 anos atrás. Que era elas também juntas no início do vídeo.
Antonella Everaldo e Giovanna Andrade. Esse aqui dormi em 2024. Aqui é o bebê. Um bebê, 2 anos. Vamos ver, esse aqui é 8 ou 9 anos. 13 anos, 16 anos. Esse aqui, também 2024. Essa escola, prof. Estava, a minha vai botar aqui, ó. Um menino pedindo pra ir ao banheiro. E o professor tá falando que é no segundo horário. Que a maioria das escolas é assim, né? Você não tem ideia. Gente, esse aqui também é março de 2024. Eu inventei as cores dos personagens por conta dos jogos da minha escola que eu estudava, né? Que era 4 cores também. Que era vermelho, verde, azul e amarelo. Que era lá na escola que eu estudava. E hoje, na escola que eu estudo, são 4 cores, mas 4 equipes, mais de países, né? Que eu lembro. 4 países. E na minha escola que eu estudava, era 4 cores. E eu fiz um desenho desse menino, desses personagens das cores, né? Da escola antiga. Aqui são da escolinha também, muito nome também. Escolinha 3, nessa época eu iria criar a Escolinha 3. São os nomes, né? Theo não entrou naquele ano, não tava naquele ano, mas entrou no ano seguinte, né? Aqui também é a escolinha, mas a outra escolinha, porque eu tenho também uma outra escolinha. Esse eu já mostrei, 2024. Esse está aí também. Saía um parque de diversões, ó, fevereiro de 2024, 10 de 2024. 2024 também. Com a maioria dali, até o final, é muito desenho, até o final é 2024. Por exemplo, vamos pegar outra página, porque ali também é 2024. Porque essa página, no início, 2023. Aqui, até o final é 2024. Porque nessa época, 2024, eu fazia muitos desenhos, né? Muitos 2024. Então, eu tenho um monte de 2024 até o final. Você não tem ideia. Até o final da página. Eu tava aí. Esse menino é muito fofo. Eu fiz ele fofo. Isso aqui, gente... Esse desenho aqui, eu inventei essa pose por conta de um modelo de um jogo que é uma rede social, que é casal, que é um cara e uma mulher que eu postava várias vezes esse modelo. E tá aqui um casal, uma mulher e um homem. Tá falando assim, também, 4 de março de 2024. Nessa época eu postava essas coisas. E eu fazia igual um modelo do jogo. É uma rede social, não é um jogo, é uma rede social. Que também esses caras tinham um modelo de casal assim. Um modelo assim também. Desse jeito também. Vamos mais. É as crianças. Escolinha 3. Sandy Candy, ó. Eu achava que esse Sandy Candy não era de 2024. Eu achava que esse Sandy Candy era do ano passado. Ia ter um 4, ia ter a festa. Eu não sabia que era de 2024. Era agosto de 2024. Não era... Achava que não era de 2024. Achava que era de 2025. Que tá lá na outra pasta. Então é de 2000. Então, gente, que essa pasta é de 2024, por exemplo. Eu achava que não era. Gente, 9º ano está perto do ensino médio. Gente... Esse desenho, na verdade, é de abril de 2024. Eu era 7º nessa época. Esse ano, sou 9º. E se esse ano eu sou 9º, eu tô perto do ensino médio já. Porque ano que vem eu já vou estar no ensino médio, então eu tô perto do ensino médio já esse ano. Mas na época eu era 7º, então era 2024. Estou ocupado. Esse desenho tá aí, eu não lembro mais desse. Eu lembro desse, mas eu não sabia que tava na frente. Julho de 2024. Achava que nem era do mesmo... Eu achava que esse desenho era do ano seguinte. Mas eu não sabia que era do ano seguinte. As crianças aqui, um menino, nerd, essas coisas. Crianças do Toy Story. Crianças do Toy Story. As fotos do terceiro filme, né?
Esse aqui é de agosto de 2024, 17 de agosto de 2024. Que é até o final de 2024. Esse cara aqui, as amigas, as meninas, aqui uma canto no meio. Esse aqui é um colega, né? Que, por exemplo, esse aqui era um cara ruivo, né? De olhos verdes. Esse aqui era um asiático, tá? É um asiático e um negro, né? Um negro, um asiático, um cara bonito, né? Todos são bonitos, né? Essa aqui Gente, isso aqui era meu também em março de 2024. Olha como era o desenho. Mudou tanto a característica do desenho. Esse também, fevereiro de 2024. É um parque de diversão, mesmo conteúdo, parque de diversões. 9 de fevereiro de 2024. 2024 também, 3 anos, 3 anos de 5. Ó, mulher com essa cara, gente. Ela parece um jogador de futebol que fica correndo, fica fazendo essa pose e fica, umas vezes, com umas caras legais. Não é um jogador de futebol, né? Uns velhos lá, os idosos. Sim, os idosos. Aqui, 2024 também. Não botava data nessa época também. Essa aqui eu inventei conta da Masami, né? Humano. Que ela não tem cor castanho, né? Ela tem cor branco. Mas eu inventei a mesma personagem do que ela lá naquele episódio. Que tinha essa aparência também. Esse também. Esse aqui é um menino. Esse aqui não é desenho normal. Porque esse aqui dá pra ver a assinatura de professor, ó. Assinatura de professor lá na escola que eu estudava. E era novembro, né? Final de 2024. Então, esse desenho não é normal, igual os outros, que esse tem a assinatura minha, que é de 2024. Esse aqui é da matéria que eu tinha na escola, né, que eu estudava, que era um negócio que tava na escola, que era tema de matéria, né? Não era desenho normal igual esse. Igual esse e igual esse. Esse aqui era da matéria que eu aprendia, que era uma menina trabalhando, né? Uma criança, né? Que era coisa na matéria da escola. Matéria, que é visto do professor, ó. Matéria. Esse aqui é na praia. Esse aqui, 2024 também. As crianças dormindo, a mulher... Isso aqui é um cara... Esse aqui é um cara... um desenho tipo um esboço, né? Mas era um cara com a roupa New York, era Nova York, nos Estados Unidos. Julho de 2024, 27 de julho de 2024. Que 2 anos depois, que esse ano, eu fiz desenho nesse dia. Acredita que esse é 27 de julho de 2024. Esse ano é 27, eu fiz 27 de julho desse ano. Aqui, 29, essa aqui mês antes, 29 de abril de 2024, essa aqui. Aqui é uma aula, que é uma troca de professor, não sei. Isso aqui também é o mesmo dia, 27 de julho de 2024. Menino, tão bonitinho. Uma cara assim que eu fiz. Aqui é agosto. Esse aqui, ó, até o final é 2024, ó. Outro menino. Só fazia menino nessa época. Um cara. Parece um velho. Com roupa do futebol. Esse é o que eu inventei, ó. Ele é nosso amigo, nosso best. Devolva ele. Ele é nossos amigos. É uns caras lá. Esse aqui é um desenho, assim, ó. 7 de maio de 2024. Aqui tava falando assim: mãe, eu tenho uma notícia muito ruim para você. Era uma coisa muito ruim para te dar, uma escola ruim, mãe. Todo mundo me chamou de fã de desenho de criança, de kid, que eu assisto coisas infantis. Ano que vem eu quero melhorar uns pouco. Achando que eu tô frequentando, eu cheguei em todos os horários sentindo chateada, eu sinto muito. Ó, o desenho, menino triste. Esse aqui eu não sei, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, que desenho é esse, gente? Meu Deus do céu. Um menino com a luz e uma foto bem antiga, né? Um desenho antigo. Um preto e branco também. Um cara segurando 2024, ó. Esse desenho aqui, a menina, os caras.
A menina falando o resto lá. Isso aqui de 2024 não é meu desenho, tá escrito Bruna. E também era alguém da escola que eu estudava, que no ano seguinte saiu, né? Eu lembro dessa pessoa. Eu me lembro direito dessa pessoa. E atrás é um menino da minha escolinha. Ruivo, de olhos azuis. É um Bastos. Relaxando. Esse aqui, ó, 2024 também. Abril. Esse também é das crianças, né? Mas não é primeiro ano igual no outro, né? Que é primeiro ano. É quinto ano do ensino fundamental. Então, no Fundamental 1 também. Mas não é no primeiro, é no quinto. Essa mulher. Bicha, você tá... Isso aqui é um desenho só um aleatório. Um menino com um ovo. Pera aí, eu falo a diretora. A menina tá chorando porque ela sofria. Não sei. Esse aqui... Gente, esse dia aí, que eu me lembro desse dia, eu fiz uma coisa tão boa nesse desenho aqui. Que é uma praia, ou é no parque de diversões, ou é num lugar turístico, por exemplo. Cidades bonitas, essas coisas. Fazendas, por exemplo, um cavalo, um cavalo, uma coisa assim. Cidades urbanas e tem um colégio. Vila, gente. Eu criei essa escola tem tempo já. E hotéis. E era 2020, e por conta de uma viagem também, 2024. Desenho de crianças. Eu achava que não era de 2024. Eu não sabe, eu estava olhando isso pra alguém me calar. Até fiz vídeo assim na minha escolinha, eu lembro. Ó, tá aqui. Isso aqui é uma sala, eu também criei esse. Aí é Carnaval de 2024, dá pra ver a menina levantando. Esse aqui é uma escola, gente. Uns meninos lá, um menino lindo. Isso aqui tinha uma creche. Isso aqui... Não, gente, isso aqui não por conta que eu inventei isso. É que isso aqui, eu vi um filme do... Terceiro filme do Toy Story, que é... Que eu vi várias vezes esse filme, né? Que essa é a mulher, eu acho que é a mãe da Bonnie, a Bonnie, mas a Bonnie é uma menina, né? Não é um menino, a Bonnie é uma menina. Que eu fiz um menino até ali. E um cara. Você não tem ideia. Esse menino tá fazendo feijão. Esse cara. As crianças brincando. E esse aqui é o final. Essa é a última página. Essa aqui é a última. Um desenho grande. Um desenho enorme. Que tem um cara todo calado. Um desenho grande a última página. Acabou. Essa página aqui... Essa pasta aqui já foi, gente. Deixa eu ajeitar as coisas. Essa pasta aqui é recente que eu tô usando. É até uns meus desenhos recentes, mais recentes. Que é desse ano, né? Os mais recentes desse ano, até do ano passado até desse ano. Então, esse aqui é outra pasta dos meus desenhos, mas uma outra que é até esse ano. Então, é até os meus desenhos de hoje, recentes, meus desenhos recentes. 2025 e 2026. Essa pasta mais até os meus desenhos de hoje. Aqui é 2025 já. Que é 2025, da data de 2025. Aí eu fiz uns personagens aqui. Uns personagens. Que é toda... Aqui é o... Inventei esse balão com o Alan do Gambo. Esse aqui é errado. Esse aqui não é 2025, 2024. Aí eu boto na pasta errada. 2025, ó. As pessoas. Um menino, eu criei esse personagem, o nome dele é Tom. Ele tem 13 anos. Esse aqui eu ri muito. Gente, isso aqui eu fiz a cara desse cara assim, desse desenho aqui. E eu fiz uma cara de riso. Aí eu fiz lá, ó, desenho de junho de 2025. As meninas da trend, gente, essas meninas todas com roupa colorida. As meninas, roupa roxa, azul, verde, branco, não lembro mais essas coisas. Lá, era modelo, alguma coisa assim. Carnaval do ano passado. Gente, eu pegava essas coisas, essas confete aí, essas confete verde, essas confete, conta da época de carnaval. Por quê? Porque eu pegava essas coisas para
Então eu pegava as confetes da escola, no lugar, e pegava, na escola, eu pegava tudo pra colar aqui pra fazer desenho no carnaval. A gente já tá com quanto tempo? 1 hora. O Na, quê? na época de carnaval do ano passado. Gente, desculpa o erro que alguém falou. Então, isso foi no carnaval do ano passado, que eu pegava tudo da escola e colava. Aqui, as 3 pessoas, 2025 também. Um cara, esse cara, isso aqui, a pose, isso antigamente, um menino. Aí é um grupo de amigos, eu falei isso. Esse menino tá sozinho, o resto tudo amigo. Gente, pelo amor de Deus, não fala isso, não. Esse é um outro de 22 de janeiro de 2025. A mesma data. Aí é uma de educação física, intervalo, né? Esse é outro da mesma coisa que aquele de 2023. Que é bem diferente, é outras pessoas. Esse, meu Deus. Um cara atrás, como faz alguma coisa sem entender? João Banana do Gambo. É o skate, fazer o skate, o grupo de skate. Esse aqui, o Tobias de skate. O Tobias, tipo... Gente, eu fiz o Tobias igual uma pirata, gente. Um pirata. Um Tobias, tipo um pirata. Um desenho de fevereiro de 2025. Eu fiz ela e o... É desse aqui. Mas um desenho assim, né? Preto e branco. Esse aqui eu não sei como dizer. Esse aqui... É tipo um... Esse aqui de trás... É tipo uma amizade, uma série... Que eu fiz um monte de pessoa, né? Atrás desse. Que é um monte de gente. Isso aqui é um desenho que eu não tinha terminado ainda. De 2025 também. Eu nem pintei todo esse desenho. Esse desenho também é outro papel, né? A mulher que eu fiz. Então eu fiz essa mulher. Esse cara. Aqui eu criei um negócio assim. Me revelado amor. O que iria pensar que eu gosto é você. Agosto de 2025. Então é um desenho também. Esse aqui tava atrás e tava na outra pasta. Tava nessa pasta de... Tava nessa pasta de livro. E tá agora nessa. Porque é de 2025. Essa aqui... Menina loira. Isso aqui... Gente, nessa época eu assistia Gumball. Então era o Tobias, só que eu não tinha terminado o Tobias. Era o Gumball, o Darwin e o João Banana. Que é de novembro... Eu vou ver a data. Novembro de 2025. Titio Avô também assistia nessa época. Então, se já fazia Titio Avô tão igual do desenho original, sei que a maioria não gosta. Que eu escrevi, e que eu fazia a cabeça original, né? Eu falava suco de sorriso. E é de setembro de 2025. Então, essa folha é que eu fiz na escola. Isso aqui eu não sei o que é. Sei que alguém sabe disso. E escolinha. Que é a época de Natal, porque já era Natal nessa época. É Feliz Natal, porque já era dezembro. Vitor, Danilo, KT. É a escolinha 1. Eu tenho uma escolinha. Aqui já é esse ano, ó. Já é 26, ó. E já é esse ano. 31 de janeiro, 26. Aí já é esse ano. Já tem desenho recente desse ano. Que eu fiz um vídeo no outro canal, assim. Um outro canal. Esse ano, ó. 2026. Esse 2026 também. 2026 também. Esse aqui, 2026. 2026 também. Porque aqui era época de Copa. Gente, você não tem ideia, nessa época também era a Copa do Mundo. Ó, tá falando junho de 2026. Nessa época também era a época de Copa do Mundo. Por isso que eu fazia coisa da Copa, ó. Os meninos jogando futebol. É um menino jogando bola. Eu fiz também a turma do Bios na Copa, gente. Fiz a Taçono, fiz esse Tarone Fortão, o Palmugino, o Bios e a quadra da Copa. Na época, isso aí era época de Copa, então eu fiz eles na Copa também, esses aí. Porque era Copa nessa época. Aqui é do herói chamado Milo. Aí eu inventei esse menino e é desse ano. Junho de 2026. Já é recente, ó. Criei uns personagens aqui, Catarina, Luan. Aí tem um resto também que tá por aqui. Só que não tá aparecendo o outro. Esse aqui, ó, já é recente, ó. Já é julho desse ano. Já é mais recente, ó.
Já é mais pra hoje. Uns personagens, uns esboços, uns testes que eu criei, uns testes. E esse aqui já é uns mais recentes, né? Esse foi de 27 de julho, foi anteontem. Esse é de hoje. E acabou, mais pra frente vai ter mais. Gente, se vocês gostaram do meu vídeo, vocês podem fazer quando quiser. E eu gostei muito que vocês fizeram com esse vídeo. E eu gostei muito que vocês fizeram no vídeo. Então, os desenhos e... Tchau, gente.